Aí, Tim, vamos lá. Cara, futebol. Você era torcedor de futebol? Acompanhava futebol na Inglaterra? Como é que era isso aí? Futebol é a primeira coisa que eu lembro da minha vida. O meu pai, ele era quase jogador. Ele fez testes para um clube chamado Charlton Athletic, que era um grande clube na época. Então, ele era quase. Ele só casou com 40 anos, que na época não rolava. Né? Os pais, todos os colegas na escola, eram tipo 15, 20 anos mais. Mas ele, enquanto dava para jogar, ele estava jogando. Né? Uhum. Então, eu nasci primeiro filho, com tipo obrigação de realizar os sonhos dele. Né? Uhum. A vida dele era os dois esportes principais na época lá na Inglaterra, que era futebol no inverno e cricket no verão. Ele era muito bom nos dois. Então, um ou outro eu tive que fazer sucesso. Então, a primeira coisa que eu lembro uma bola, jogando bola. Eu estava jogando bola sempre. Eu sacava muito, muito cedo que eu não ia ganhar a vida jogando bola. Né? Porque ele ia me assistir. Né? Balançando a cabeça. Então, sabia, mas é a primeira coisa que eu lembro. Então, não um momento quando eu apaixonei por futebol, sempre foi lá. Pô, que legal. Aí torcia para quem? O Tottenham. Embora, como torcedor, eu sou muito fraco. Eu peguei isso do meu pai, né? Porque o meu pai, ele enxergava a coisa como jogador e não como é diferente. Uhum. Ele era incapaz de entender a coisa de torcer, né? Uhum. Eu peguei um pouco disso aí. Então, eu sou torcedor de Tottenham, o juiz está sempre roubando a gente e tal. Mas eu peguei isso, que eu acho que tem sido muito útil na profissão, né? Porque adotar uma neutralidade não é uma falsidade. Eu me cresci com isso. Muitas vezes lá, assistindo o meu time, eu fiquei com vontade de bater palmas para o gol de adversário, sabe? Não. Eu gosto de futebol mais do que eu gosto de qualquer clube. Pô, e isso aí, é legal. quando tu veio pro Brasil, né? Pra ser correspondente, tudo, foi já por gostar do futebol brasileiro? Já tinha te despertado isso, o futebol brasileiro? Ou foi uma consequência? Eu imaginava que eu ia ter oportunidades. Eu tinha feito algumas coisas de jornalismo na Inglaterra, um tempinho antes. O fato que, naquela época, o vencedor da Copa classificou automaticamente para a próxima Copa. Uhum. Né? Então, o Brasil já estava na França, 98. Então, eu pensava que ia ter oportunidades. Só. Era muito, muito vago. A coisa que me salvou foi Nike. Porque na minha infância, até a adolescência e tal, o Brasil foi uma coisa que aparecia uma vez cada 4 anos na Copa. E todo mundo ficava apaixonado pelo Brasil e depois esqueceu. Quando o Nike entra na coisa, eu acho que a primeira tentativa era com tipo basquete. Uhum. Aí Nike sacou que o esporte global mesmo é futebol. A segunda time de todo mundo, que era mais forte naquela época do que hoje em dia, era o Brasil. Então Nike fechou com o Brasil. Aí iniciou aquelas propagandas. Antes da Copa de 94, o torcedor inglês nem conheceu o Romário. Sério, cara? Isso era graça da Copa. Você conheceu o pessoal durante a Copa. Né? Copa de 98, o torcedor inglês conheceu todo mundo. Foi uma mudança por causa das propagandas de Nike. Né? Então, houve também isso antes de banda larga. É isso que eu ia perguntar, porque tem a ascensão da banda larga, né? Acaba democratizando a informação. Mas esse detalhe é interessante, né? Você atribui, então, a questão da entrada da Nike no mercado. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida, porque Brasil entrando na Copa de 98, o hype do Brasil, porque, na verdade, quando eu fiz meu nome, as portas de paraíso abriram para mim em 97, vários projetos. Mas Copa de 98, eu ficava o tempo todo falando, tu quer perder seu dinheiro?
Aposto no Brasil. Aposto no Brasil. Porque não vai. Não vai. Então, quando despencou no final, né, aí eu estava falando, se a Copa do Mundo estava jogando na sala de aeroporto, talvez o Brasil ia ganhar. Não sei se vocês lembram. Na propaganda da sala de era sensacional. É isso Mas no campo não era um bom time. Né? Cada jogo contra a seleção europeia era um batalha. Até a Escócia era uma batalha. Né? Perdeu para a Noruega. Grande dificuldade contra a Dinamarca. Holanda deveria ter vencido aquele jogo. Nossa, aquele jogo foi maravilhoso. Foi um jogo maravilhoso. Foi o jogo da Copa. França foi moleza. Né? Eu falava, eu acho que não tem nada a ver com o que aconteceu com o Ronaldo. Rivaldo não vai jogar nesse jogo. A França sabe marcar. Ele não vai jogar. Anulando ele, não tem muita coisa. Né? Sim, eu assisti essa Copa agora na pandemia e era uma sensação que eu já tinha da época, mas na época a gente, brasileiro, rua, festa, a gente não, né? A gente tem essa mania, você já conhece Sim. a gente bem, que o Brasil entra, a gente não tem adversário. Sim. Ainda mais nessa época com o Ronaldo e companhia. Sim. Eu assisti a Copa... Pior ainda, 2006. Foi 2006. Sim, foi inacreditável. Não teve a menor possibilidade. Eu assisti essa Copa na pandemia e aí eu comecei a reparar uma coisa. Nós tivemos um problema gravíssimo de bola aérea defensivo a Copa inteira. E a França mata a gente exatamente isso. Sim. O Zagallo sabia isso um ano antes, quando pede para a Noruega. Aí ele chama Júnior Baiano. No desespero, né? Uhum. Mas sabendo que com o Júnior Baiano você ganha alguma coisa, você perde outra. E isso é interessante você falar que em 98 o Brasil já enfrentou, pelo provavelmente o estilo de jogo, o estilo já de encarar a competição, muita dificuldade com o futebol europeu. Uhum. E aí você desde a década de 90 aqui, você viu toda essa transformação do futebol na década de 2000 também. Uhum. Em que momento e o motivo do futebol europeu ter se destacado tanto a competitividade em comparação ao nosso futebol, que hoje a gente tenta correr ainda atrás? Né? Eu acho que tem dois momentos. Um é quando o futebol europeu de clubes conquista o mercado global. Porque isso muda tudo. Né? Não é muito tempo atrás, por 40 anos atrás, Nacional e Peñarol de Uruguai pode competir com qualquer time no mundo. Porque você bota 60 no Estádio Centenário e a mesma coisa de bota 60 no Santiago Bernabéu. Né? Quando você tem um mercado global, bilhões assistindo o Real Madrid, aí não tem mais como equilibrar. Então, isso é o primeiro momento. O primeiro momento é de negócios mesmo, é de mercado. O segundo momento que me surpreende muito, é o fato que o futebol europeu aprendeu a desenvolver talento. Eu não imaginava isso. Eu pensava que se chama lá academia, categoria da base. Uhum. Eu imaginava que ia produzir robôs e nada mais, atletas e nada mais. Durante um tempo, tipo 20 anos atrás, era um pouco assim. Hoje em dia, tem talento sendo produzido. Né? Tanto que Brasil-Bélgica, né? 18. Sim. Né? Bélgica é pequenininho. O jogador mais estereotipicamente sul-americano no campo é Hazard. Sim. Né? É difícil tirar ele da bola. Então, você tem esses fatores na Europa. No Brasil, acontece o que eu vejo com a grande tragédia do futebol brasileiro, que é a pedra da rua. Né? Eu acho que, na história de futebol, o melhor produtor de talento de todos os tempos é a rua brasileira. Né? Mas o que acontece? Especialmente com a entrada de crack. Especialmente, a rua fica perigosa. Então, você tira a garotada, vira futsal. É futsal. Eu acho que a carreira de Neymar tem isso isso é minha prova. Sempre tem um juiz lá. Então, a rua, tu tem que aprender malandragem. O garoto franzino, habilidoso, a sobrevivência dele depende em sabendo quando largar a bola e quando driblar. Né? Futsal, não. Até o estilo de Neymar, por exemplo, é justamente chamar a falta para virar para o juiz e falar, eu estou sendo... Tô apanhando. Então, o Hazard, na auge, era difícil, porque centro de gravidade baixo, como um sul-americano, né? Tipo Maradona. É difícil fazer falta nele. Né? Não acha ele.
Quando tu acha que já foi. Então, Europa Ocidental aprendeu a fazer isso. Mas, Tim, mas você, peraí, Gal, rapidinho, você falou, só um parênteses, você falou de rua, né? Eu acho que o jogador mais brasileiro hoje não é do Brasil. O Yamal, para mim, é uma espécie de novo Neymar. E qual é a formação do Neymar? Como é que a Europa cria esse cara? Porque é rua? Como é que é? Eu acho que tem a ver. Eu acho que tem rua. Tem rua em um processo de lapidação. Mas parte do processo de lapidação é justamente rua. Tem uma coisa grande em sul de Londres agora, futebol de jaula. Eu ia falar isso. Quem jogou bola na rua é um futebol indoor. Você tabela com a parede, é o cara que tu tá fazendo 1-2. Você tabela com meio fio, não é verdade? Sim. A bola bate na árvore e tal, são os imprevistos que tem. Isso realmente acabou, porque hoje é o gramado sintético, é o espaço seguro. Isso acabou no Brasil. E o futebol de jaula é o futebol indoor. Eu não sei se dá para falar esse nome aqui, mas Zico fala exatamente a mesma coisa. Zico fala isso, claro, pelo amor de Deus. Porque ele jogou futsal, né? Eu perguntei para ele, qual foi mais importante? Rua para você, rua e futsal. Ele falou, rua. Muito, não tem comparação. Rua. Mas acho que é o Palmeiras ou o Atlético Paranaense que botou um campo na sua base. Sei. Não teve uma situação dessa há pouco tempo? Botou um campo onde é para brincar. Tem até uma bola que não é para entrar, tipo, árbitro, é para eles brincarem. O campo é até meio desnivelado. Sim. É para estimular essa parte. Mas você não acha também que uma criação, já sabendo que você tem uma arbitragem diferente, no sentido de deixar o jogo correr mais, isso também não é uma... Você é preparado para aquilo, para que o jogo seja daquela forma. Eu não sei como o futebol brasileiro virou isso, né? Porque quando eu cheguei, não era assim ainda. Eu não sei como o critério mudou tanto. E cada toque virou falta. Eu não sei como... não era assim. Não. Eu acho que foi... Eu posso estar enganado, cometendo uma injustiça, mas eu acho que foi o Filé que falou isso aqui pra gente, que o Brasil... futebol sul-americano como um todo, né? Mais especificamente o Brasil que a gente está falando, começa a copiar a Europa, essa produção de jogadores lá, enquanto eles estão fazendo o caminho inverso. Eu sei quem falou isso. Hoje... Quem? José Boto. Não, mas acho que o Filé fala isso aqui também. Ele deu uma coletiva no Flamengo falando mas isso. aí a gente... Mas aqui na mesa, eu acho que foi o Filé. Que aí a gente está produzindo robôs, né? Os jogadores da Europa da década de 90, quando a gente falava que era o cintura dura, que hoje em dia não tem mais nenhum jogador cintura dura jogando na Europa, enquanto eles estão produzindo os jogadores do Brasil da década de 90. Então a gente dá um caminho inverso. E aí... O próprio Lúcio, a gente não tem um Lúcio aqui. Não tem meia. Eu acho que tem um grande problema na categoria de base, que é o cara quer ganhar no curto prazo. Porque técnico de categoria de base ganha pouco. Então ele quer ganhar para chamar atenção, para ser promovido. Como você ganha no curto prazo? Com físico. Sim. Olha, isso invadiu até a seleção. Tipo, às vezes, sub-17, sub-20. Você veja cada armário lá. O Brasil, por exemplo, ganhou Mundial, ganhou o Sul-Americano sub-20 no início de ano, com um time absolutamente péssimo. Péssimo. Cheio de armários, né? Naquela taça, você tem 9 jogos em pouco tempo. Então, quem é maior, mais forte, leva vantagem. Sim. Mas o mesmo time, você leva para o Mundial, não tem a menor possibilidade, porque não joga. Isso é triste. Né? Eu sei que é difícil para técnico de categoria de base, porque tu vai ser julgado através de resultado. Mas resultado não deveria ser prioridade. Eu lembro, na época que o Mano Menezes, tão querido... O Filé falou isso. O Filé falou exatamente isso também. Contra resultado. O Mano Menezes, tão querido de vocês, quando ele era técnico da seleção brasileira, tinha um evento cada ano que Parreira organizou, Futicom. E chegou o dirigente de Barcelona, de La Masia, categoria de base de Barcelona. Ele falava do início até Barcelona B, que joga na segunda divisão, a gente não está preocupado com o resultado. A gente só está preocupado com formação. Eu lembro, mano, falando, seria bom, mas aqui a gente não pode, é impossível ser assim. A cobrança de resultado. Eu sei que o Branco, tem grande respeito por ele, ele ia falar que resultado é importante. Resultado também forma. Que eu entendo.
Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. Sim, a gente já até falei isso com o filé, o Santos do Neymar era um Santos que não ganhava na base, né? Eles não se importavam muito com vencer na base. E acabou tinha que muito fica uma isso, geração. né? É que acaba que a gente, na época, não tinha... Tinha a copinha, que é tradicional do começo do ano, mas aí vem depois, agora a gente tem vários campeonatos já da CBF de base, que aí entra no que o senhor falou, que é a importância de ganhar. Porque daqui a já tá campeão brasileiro sub-20, sub-17, Copa do Brasil sub-20, sub-17, sub-15, enfim. Então tem que ganhar, e aí a própria formação, o treinador de base, todo o staff é cobrado por isso, né? Tipo, tem que ser campeão. E a base não é para ser campeão.